Então, ontem a gente até conversou um pouco sobre o mapa natal e as viagens, como a gente consegue identificar alguns posicionamentos que, que podem indicar uma probabilidade maior de movimento, de deslocamentos, mas hoje a gente efetivamente vai entrar no tema da astrocartografia e eu vou explicar o passo a passo de como funciona, qual que é a lógica, o que você vai procurar quando você está olhando um mapa. Bom, para quem de repente é novo, não estava aqui ontem ou caiu aqui de paraquedas, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Thaís e eu sou astróloga especializada em astrocartografia. E a astrocartografia é uma técnica que vai aliar a astrologia e as viagens. E é uma técnica que ela vai também estudar os deslocamentos das pessoas, para que a gente consiga entender um pouco melhor como que é a nossa conexão com os lugares e qual que é o nosso potencial de experiência ao redor do mundo. Seja indo para lá ou tendo contato com coisas, pessoas, técnicas que sejam desses lugares. E por que é legal a gente entender um pouco desse tema? Eu tenho certeza que se você viajou para algum lugar, você pode ter sentido algo diferente. Às vezes a gente tem alguma conexão com algum lugar que a gente não consegue nem explicar exatamente o que liga a gente, mas é um interesse assim que emerge, que é muito natural. Quando a gente quer entender mais a nossa conexão com certos lugares, ou entender de repente o potencial de experiência em alguma outra cidade ou em algum outro país, a astrocartografia pode dar uma ajudinha. Ela vai trazer um pouquinho mais de luz e compreensão para você entender essa ligação com os lugares ao redor do mundo. E de que forma também você pode ativar certos aspectos seus com a ajuda de coisas, de pessoas, ou de repente de até você indo para esses lugares. Da onde que vem aí a astrocartografia? Vamos pensar no primeiro princípio, que tudo vai partir ali do seu mapa natal, como qualquer outra técnica também na astrologia, que vem, né, a base sempre vai partir da gente, do nosso referencial. Então, pensando aqui no seu mapa natal, ele é construído a partir da data e do local do seu nascimento. Ou seja, a gente pega aqui o local como algo muito importante para construir esse mapa natal. A localização importa. Como eu comentei ontem, a geografia ela é importante para a gente compreender todo esse cenário. Por quê? Porque dependendo de onde você nasceu, o seu mapa vai ter uma carinha diferente. E por que tem uma carinha diferente? Vou até pegar aqui, ó, um globinho só para exemplificar. Se eu nasci aqui em São Paulo, o horizonte do céu, o que eu vou ter ali, né, de percepção, vai ser um. Agora, se eu nasci lá do outro lado do mundo, aqui na Austrália, o horizonte vai ser outro também. Só que uma coisa importante para destacar aqui, não é porque o horizonte vai mudar que o que eu tenho aqui de planetas e aspectos em São Paulo vai diferir do que eu tenho aqui na Austrália. A condição do planeta, ela vai ser a mesma em qualquer ponto aqui do globo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenha o meu Sol a 23 graus de Touro. E esse Sol faz um aspecto, vamos colocar aqui que ele faz um sextil, com Netuno a 22 graus de Peixes. Esse aspecto, né, essa condição desse planeta, do Sol em Touro, aspectando aí esse Netuno, esse posicionamento vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. Isso não vai mudar. Mas a posição desse Sol e a posição desse Netuno, ou seja, a casa astrológica em que ele vai ocupar, relembrando um pouquinho ontem, casa astrológica eram aquelas fatias de pizza. Então a casinha que ele vai ocupar
é diferente, dependendo de onde eu estiver aqui no mundo. A ordem daquela mandala astrológica pode mudar. Por que que muda? A ordem pode mudar porque o que é que vai determinar a ordem das casas? Por exemplo, que casa 1 é em Áries, que casa 2 é em Touro, 3 é em Gêmeos. Essa ordem, ela é definida a partir do seu ascendente, a partir ali daquela casa 1. Então, se eu tenho minha casa 1 em Áries, vai ser uma sequência. Se eu tenho minha casa 1 em Escorpião, vai ser outra sequência. E por que esse ascendente pode mudar? Vamos trazer um pouquinho dessa definição do que é um ascendente, que é uma coisa que a gente ouve muito falar na astrologia, mas às vezes fica um ponto de interrogação. Ascendente nada mais é do que o signo que estava ascendendo, que ele estava ali surgindo, por isso que é esse nome, ascendente, o signo que estava surgindo no horizonte leste do céu. Imagina aqui comigo que a faixa zodiacal, okay, essa roda aí com todos os signos, ela é como se fosse uma roda imaginária que permeasse aqui ao redor do globo. E ela vai se movimentando ao longo do dia. Para ser mais preciso, a cada 2 horas, essa roda ela vai ganhando, né, um novo signo vai aparecendo, porque ela vai andando. E se eu estou aqui em São Paulo, a visão que eu estou tendo ali do meu horizonte leste vai ser uma. Se eu estou aqui na Austrália, a visão do horizonte leste que eu vou ter vai ser outra. Até porque no instante do nascimento, esse Sol vai estar ocupando também áreas diferentes desse mapa. Porque quando é 6 da manhã aqui em São Paulo, o Sol está nascendo, lá do outro lado do mundo o Sol vai estar se pondo. Mas eu vou mostrar aqui um desenho para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, mais transparente, o que é essa mudança de mapinha que pode ocorrer. Então, naquele exemplo que eu dei. Esse aqui é um mapa que foi desenvolvido, né, que foi gerado em São Paulo. Então, aqui eu tenho vários planetinhas, aqui à esquerda do mapa. Eu tenho essa configuração, um ascendente em Escorpião, vários planetinhas aqui, 11, 12. Se eu pegar o mesmo instante do meu nascimento, ou seja, vou pegar aqui então a mesma data, né, o mesmo dia, o mês, o ano, só que vou pegar o instante do nascimento, considerando aqui uma hora universal. Que aqui, por exemplo, em São Paulo isso pode ser, vou colocar aqui 8 da manhã, e lá do outro lado do mundo ser à noite. No mesmo instante em que eu nasci, se eu olhar, por exemplo, na Austrália, olha o que vai acontecer. Esse aqui é um mapinha do dia, do mês, do ano que eu nasci, o instante em que eu nasci, só que eu mudei a localização, a geografia. Então, o que aconteceu? A gente pode até ver, vou até afastar um pouquinho aqui, ó, que os planetinhas, eles continuam fazendo os mesmos ângulos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, um Sol a 28 graus de Virgem, e ele está fazendo aqui, por exemplo, uma quadratura com Saturno e com Urano. Brasil. Pegar aqui a Austrália. Eu tenho, novamente, ó, o Sol a 28 graus de Virgem, fazendo uma quadratura com Urano e com Saturno. A condição do planeta, ele no signo, no grau, com os aspectos, que são esses tracinhos que a gente viu ontem, estão iguaizinhos. Mas a astrológica mudou. E por que a astrológica mudou?
Porque o ascendente mudou. Olha aqui, em São Paulo, o ascendente tá Escorpião. Aqui na Austrália, acho que eu coloquei Sydney, ele vai estar aqui no finalzinho, bem no finalzinho de Áries, quase entrando aqui em Touro. E uma vez que o ascendente mudou, a ordem das casinhas vai mudar. Porque a roda zodiacal ela tem uma sequência. Sol, aquele monte de planetinha que antes estava aqui na 11/12, tá aqui na casa 5, na casa 6. É como se esse mapinha aqui principal, ele tivesse rodado. Imagina como se fosse um volante. Então ele foi rodando, então os planetinhas eles foram andando, à medida que os time zones, né, as áreas foram ficando mais distantes, elas iam andando. Por isso que chegou até esse ponto aqui mais extremo de pegar do outro lado do mundo, onde a gente tem um mapa que é quase que invertido. Acontece enquanto esse mapinha vai andando aqui bem entre aspas, né? Pode acontecer que um planetinha que estava aqui mais no meio de alguma casa, à medida que ele vai andando, ele pode acabar cruzando um ângulo. Ângulos são ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. E a gente vai falar mais sobre eles amanhã. Mas só para adiantar, esses ângulos são muito importantes. Eles têm muita potência dentro do mapa. E quando um planeta toca um ângulo, ele fica muito destacado. E esse destaque desse planeta ocupando um ângulo é retratado no mapa da astrocartografia por meio de linhas. Ou seja, então linhas na astrocartografia nada mais são do que um indicativo que tem um planeta ocupando um lugar de muito destaque. Mas eu vou fazer agora um parênteses aqui, rapidinho. O plano da astrocartografia é diferente do plano que é utilizado no mapa natal e no mapa realocado. Então, porque um está no plano do Equador e outro está no plano da eclíptica. Mas eu não vou entrar aqui muito no detalhe disso, porque senão vai ficar muita informação. No curso a gente vai aprofundar mais essas diferenças desses planos. Isso, na prática, acaba até às vezes, dependendo do planeta, provocando uma diferença. Por exemplo, às vezes você pode ver que no mapa realocado tem um planeta que está cravado no ângulo. Mas aí você vai lá na astrocartografia e olha e fala, ué, mas essa linha não está tão perto assim, o que está acontecendo? Isso acontece por causa dessa diferença desses planos. Mas é só um comentário aqui que eu joguei para vocês terem esse referencial, porque, assim, falando tecnicamente, não é exatamente ascendente, descendente e fundo do céu, quando a gente fala em astrocartografia. É mais a posição do astro que está ascendendo, que está culminando, que está descendendo e anticulminando. Mas aqui já começa a ficar um pouco meio técnico, meio astrologuês demais, mas é só um comentário. Mas voltando aqui ao assunto que a gente estava. Qual que foi a última coisa que eu falei? Então, retomando bem rapidinho. No momento em que você nasceu, você tinha um mapa. Só que se a gente começar a observar o exato momento preciso que você nasceu, só que em outros locais no mundo,
esse mapinha vai começar a ficar meio diferente. Porque o ascendente vai mudar, a posição dos planetinhas vão mudar. E nessa mudança de planetinhas, pode ser que em algum momento um planeta ocupe algum dos 4 ângulos. E quando ele fica ali perto de algum ângulo, aquilo na astrocartografia vai ser uma linha. Vou mostrar agora o que é isso, para fazer sentido. Então, para quem chegou aqui agora, ele falou assim, nossa, mas o que é astrocartografia, que eu nunca vi isso? Ou já tentou ver? Linha astrocartografia são essas linhazinhas aqui. Esses tracinhos. E a gente tem várias. Então, em cada lugar que eu tenho uma linhazinha, significa que naquela região um planeta estava angular, lá naquele mapinha. Aliás, aquele mapinha que a gente usa uma localização diferente se chama mapa realocado. E como é que eu vou saber que linha é essa? Porque a gente vai ver lá no astro que uma linha ela sempre vai ter uma legenda. Então eu estou vendo aqui, por exemplo, essa linha preta, que está cruzando aqui um pouco, né, parte da Espanha. Como é que eu sei que linha é essa? Porque aqui no finalzinho vai ter o planeta que essa linha corresponde, e ela vai ter o ângulo na qual ele está próximo. Então aqui eu sei que essa linha preta é Plutão, mas onde? AC, ascendente. Até para voltar aqui um pouquinho no mapa, né? Um mapa ele tem 4 ângulos principais, né? Que eu comentei rapidamente. O ascendente, o meio do céu, descendente, fundo do céu. Então lá naquele mapa astrocartográfico, a gente vai ter 4 linhas para cada planeta. Por isso que quando a gente olha esse mapa aqui, a gente leva esse susto. Porque vai ter aqui mais de 40 linhas distribuídas por esse mapa. Cada linha representando aonde um planeta pode estar numa posição angular naquela região. Quando a gente vê esse mapa assim, chapado, às vezes fica um pouquinho distante da gente imaginar como é que é isso no globo. Eu vou mostrar rapidamente aqui um outro programinha que ele mostra essas linhas aplicadas ao globo. Olha, aqui é um exemplo 3D de como que seriam essas linhas num globo, onde elas vão cortando. Agora, se você chegou aqui pela primeira vez, nunca foi lá no Astro, você pode se perguntar como é que eu gero isso, de onde que vem, em que site que eu vou. É bem rapidinho. É só ir no site astro.com. Aí você vem aqui em horóscopos gratuitos. E na terceira coluna vai ter um item chamado Astro Click Travel. E aí ele já vai gerar aquele mapa que a gente observou aqui, com todas aquelas linhas. Então, uma linha astrocartográfica, como eu comentei anteriormente, ela é um indício de que em algum lugar um planeta está muito destacado. E por esse planeta estar muito destacado, ele vai se apresentar de uma forma mais direta na sua vida, você vai conseguir vivenciar ele mais. Só que é legal a gente não se prender tão somente à linha, porque como eu comentei, a linha é só um indicativo de que um planeta está numa posição mais de destaque, mas tem todo um mapinha a ser analisado. Então, até como se o objetivo final da astrocartografia fosse chegar também nesse mapinha realocado que vai permitir entrar mais em detalhes. E aí a gente pode se perguntar, tá, ok, agora eu já entendi que em determinados locais do mundo o meu mapa pode ter uma expressão secundária. Quando eu digo aqui expressão secundária, é porque
O seu mapa natal, ele é o principal. Ele que é a base, é o seu DNA, é como se fosse o seu corpo. É o principal de tudo. Esse mapa secundário vai ser apenas uma perspectiva que você vai ter a possibilidade de vivenciar a partir do seu mapa natal. Por quê? Porque quando a gente vai para ou tem experiências, né, com locais mais distantes, o nosso mapa muda um pouquinho. Então, áreas que de repente não estavam sendo ocupadas passam a ser. Planetas que antes estavam um pouquinho mais escondidinhos podem ganhar mais destaque. Ou o oposto também, planetas que estavam com muito destaque podem ficar com uma expressão um pouquinho mais reservada. Então, tudo isso vão ser nuances da expressão do seu mapa natal. Então, quando a gente vai falar de uma interpretação de linha ou de mapa realocado, é tudo sempre com base no seu mapa natal. Ele é que vai dar esse referencial. Então, uma linha de um planeta pode ser uma coisa completamente diferente para outra. Muito em função das condições que esse mapa natal tem, que essa pessoa, no momento de vida que essa pessoa está, os objetivos que ela tem. Então, por isso que não é muito receita aqui de bolo. Mas é lógico que a gente consegue extrair alguns significados mais assim, para dar um norte, uma direção. Mas o que vai fazer diferença mesmo é você particularizar isso para a sua realidade e para o seu mapa. Mas a gente vai conversar sobre os cisângulos amanhã e sobre as linhas no sábado, para vocês terem pelo menos um norte do que cada linha simboliza. Se ajudou a direcionar um pouquinho o olhar. Porque eu sei que quando a gente entra pela primeira vez lá no astro.com, e isso é uma coisa que um comentário que eu sempre recebo muito das pessoas que eu atendo, era que entrei lá no astro.com e fiquei assustado. Fiquei apavorado. Esse monte de linha, né? Eu fechei na hora. Mas é porque a gente tem que ir bem ali no passo a passo, olhando cada pecinha, sem se apavorar com o todo. A Tamira está comentando que signos interceptados também podem sofrer mudança. Também. Primeiro, o que é signo interceptado? É quando um eixo de um signo, ele não está iniciando uma casa. Interceptado, vou mostrar. Ó, por exemplo, tá vendo que aqui, peixes, ele tá, entre aspas, engolido aqui na casa 5? Porque a casa 5 tá começando aqui em Aquário e a 6 tá começando em Áries. Ou seja, peixes não tá iniciando nenhuma casa nesse exemplo aqui. E como isso pega o eixo, acontece o mesmo com Virgem. Só que dependendo para onde você vai, essa relação da distribuição, do cálculo das casas, onde cada uma dessas fatias vai começar, pode alterar. Um exemplo aqui no mapa de Sydney. Aqui Virgem está cortando uma casa. Então ele não está mais interceptado. Mesma coisa aqui que Peixes, ele está cortando uma casa. Então, dependendo da onde você vai, isso de casa interceptada pode mudar um pouquinho. E às vezes dentro do próprio país mesmo. Só que também vai depender do sistema de casas que o astrólogo ou você, né, vai utilizar. Porque se você utilizar, por exemplo, um sistema de casas iguais, isso nunca vai acontecer porque vai do princípio que cada signo vai ter uma casa, né? Mas até esse papo de sistemas de casas, um sistema e outro, não é que um é certo, outro é errado. Ele vai ter, cada um tem assim a sua aplicabilidade e a sua teoria e filosofia
para certos objetivos. Mas lembrando que a linha astrocartográfica não tem que ser o objetivo final. Ah, eu só vou viajar se tiver a linha X, linha Y, né? Ficar aficionado por linha. Porque como eu comentei, em qualquer ponto do mundo, né? Na ilha X lá, não sei da onde, da Polinésia, qualquer lugar que você colocar as coordenadas geográficas, vai ter um mapa ali cheio de riquezas, cheio de informações para você entender mais sobre o potencial de experiência lá. Porque como até a gente viu, né, não é só de repente a linha que vai, o planeta numa posição angular que vai trazer um significado, mas é todas essas mudanças. Porque quando a gente muda o mapinha, muda a localização, a ordem das casas muda. Os signos que estão ocupando essas casas angulares muda. Como a gente viu agora há pouco, eixos que no sistema de casas de quadrante ficam interceptados, eles podem acabar ganhando, acabar não sofrendo mais essa interceptação e serem ativados numa área de vida. A regência das casas também muda, porque o planetinha no signo que ele está, no grau que ele está e os aspectos que ele faz, isso permanece. Aspectos aos ângulos também podem acontecer, dependendo de onde você está, e dá uma nuance também. Então tem várias coisinhas para a gente observar além de linha. E sempre lembrando que a gente tem que olhar para o mapa natal. Em linha de lua é linha de lua para todo mundo? Não, porque a gente tem que ver como é que essa lua está no nosso mapa. Que casas ela rege? Como que você vive? Porque também a gente não pode sentenciar que por causa de certo aspecto essa lua é assim, né? Enquadrar, né? E como que você está vivendo ela? Às vezes você já está ressignificando isso, já está integrando, já dá uma outra visão. Se tem diferença nas linhas retas e nas linhas... Estão perguntando aqui se tem diferença entre a linha reta e a linha curva do mapa da astrocartografia. Tem sim. Vou mostrar aqui rapidinho. Linhas retas vão indicar linhas que são do meio do céu e fundo do céu. Já as linhas curvadinhas vão ser de ascendente e descendente. Das linhas, perguntaram aqui, pode falar um pouco da cor das linhas? Isso vai depender do programa. Então, por exemplo, aqui no astro.com ele determinou, né, por conta dele, que a linha de sol é laranja. Mas às vezes você pode ir em outro site ou em outro software que vai falar que linha de sol é vermelho, por exemplo. Cor não tem diferença nenhuma. O que vai nortear a sua interpretação é olhar lá embaixo a legendinha, ver do que essa linha é, qual que é o planeta que ela está e que ângulo que ela está. Rafaela perguntou se muda de horário quando faz o mapa em outro lugar devido ao fuso horário e etc. Hoje os softwares, eles já fazem esse cálculo rapidamente. Então normalmente ele vai perguntar primeiro os seus dados natais, o dado lá do seu nascimento, e ele vai perguntar para onde você quer realocar esse mapa, e você coloca a cidade. Aí ele automaticamente já faz isso no próprio programa.